Minha família não é quem eu pensei que fosse. No ano passado, minha irmã me confessou que estava traindo o marido dela, com quem é casada há 10 anos. Ela tem filhos lindos com ele. A desculpa dela foi que ele se deixou levar, não ajuda em casa e não consegue encontrar um emprego fixo. Eu consigo entender porque ela ficou frustrada com ele, mas ainda assim isso não é uma justificativa para trair. No entanto, ele não é o único problema. Ela pediu para ele largar os empregos porque ela é enfermeira itinerante e ganha mais trabalhando fora do estado do que ele, e alguém precisa ficar com as crianças. Ela também ganhou peso ao longo dos anos e só recentemente começou a ir à academia depois de conhecer o cara com quem dormiu. Eu dei 3 meses para ela confessar a ele o que ela fez. Eu estava cansada de vê-la culpar ele por tudo de errado que estava acontecendo no casamento deles. O verão passou e ela nunca contou, então eu contei. Quebrou meu coração contar para ele, mas me quebrou ainda mais quando vi ele chorar pela primeira vez. Ele a confrontou e, desde então, tem morado com os pais dele. Durante esse tempo, minha irmã me bloqueou em tudo. Fiquei magoada, mas me senti ainda pior quando descobri que a família inteira já sabia o que ela estava fazendo, e ninguém disse nada para ele. Chegou outro evento da família e ela me confrontou sobre isso, perguntando por que eu tinha contado e por que eu contei para nossos pais. Eu fui embora porque, sinceramente, já estava cansada disso. No dia seguinte, meu pai conversou comigo sobre isso. Ele disse que somos família e que ela é minha irmã. Mas, se eu sabia o que estava acontecendo, não deveria ter dito nada. Quando perguntei por que ele pensa assim, ele evitou a pergunta. Eu saí sem discutir com ele porque, no final das contas, não importa. Minha família não é quem eu pensava que fosse. Caso minha irmã tenha encontrado essa postagem, eu sei sobre aquele período na escola de enfermagem também. Vou contar para a mãe e o pai que a filha deles não é tão inocente quanto pensam. Deixei minha família para trás depois que eles me traíram. Eu, 25M, cresci em uma família bem unida. Tenho um irmão, 24M, e uma irmã, 22F, e era muito próximo dos meus pais, 52M, 50F, passando todos os feriados e a maioria dos finais de semana lá durante a faculdade. Crescemos nos subúrbios de Minneapolis e todos fomos para a Universidade de Minnesota. Se, um ano atrás, você tivesse me dito onde eu estaria hoje, eu teria rido do seu pessimismo. Mas aqui estamos. Conheci a Stacy, 24F, durante o meu segundo ano de faculdade, e namoramos até que eu pedi ela em casamento em dezembro passado. Ela disse sim. Estávamos planejando nos casar no próximo verão e passar nossas vidas em Minnesota. Mas, em abril, minha vida desmoronou. Cheguei em casa mais cedo e encontrei meu irmão na cama com a minha noiva. Eu surtei, saí de casa e a coloquei para fora do nosso apartamento compartilhado. Dias depois, ela voltou e disse que havia se apaixonado pelo meu irmão ao longo dos anos e que sentia muito, mas que ali era onde seu coração estava. Ela se mudou, e eu bloqueei ela e meu irmão. Inicialmente, o resto da minha família ficou ao meu lado e proibiu meu irmão de ir a eventos familiares. Comecei a me recuperar aos poucos. Surgiu uma oportunidade de trabalho. Meu chefe me chamou e disse que sugeriu que eu liderasse o escritório em Chicago. Eles estavam meio bagunçados e a empresa queria alguém da matriz para assumir. Eu não consegui acreditar, mas disse sim. Nunca imaginei que sairia de Minnesota, mas achei que era hora de uma mudança. Isso tudo aconteceu no início de novembro, e o plano era me mudar depois do Natal. Meu plano era contar para a família no dia de Ação de Graças e depois passar o Natal pela última vez antes de me mudar. Mas, claro, minha ex e meu irmão tinham que dar uma facada final antes de irem embora. Quando cheguei para o dia de Ação de Graças na casa dos meus pais, havia vários carros, pois toda a família estendida se reúne, então nem notei o carro do meu irmão. Entrei na casa, e a primeira coisa que vi foi minha ex e meu irmão conversando com minha tia. Eu congelei enquanto minha tia chamava minha mãe para entrar. Meu irmão e minha ex não conseguiam me olhar nos olhos. Meus pais entraram, me cumprimentaram e pediram para eu sentar na sala de estar. Sentei longe do meu irmão e da minha ex, mas vi o resto da família, incluindo minha irmã, sentar mais perto deles. Minha mãe começou a explicar que o que eles fizeram foi errado e terrível, mas que ela odiava que a família estivesse dividida. Ela disse que eu precisava trabalhar no perdão.
Minha ex e meu irmão começaram a se desculpar, mas eu levantei a mão. Me virei para minha irmã e perguntei se ela concordava. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas acenou com a cabeça. Perguntei a mesma coisa para meu pai, e ele respondeu, bem firme, que sim. Eu estava sozinho. Levantei e saí. Ouvi algumas pessoas gritando atrás de mim, mas não respondi. Fui até o McDonald's. Comi uma refeição de ação de graças bem ruim e pensei nas minhas opções. Decidi que cortar os laços com eles era a melhor escolha. Eu tinha economizado bastante. Não precisava deles e eles não sabiam para onde eu estava me mudando. Bloqueei todos no meu celular, mas estava no plano dos meus pais. Então entreguei o telefone na semana seguinte e passei para o meu próprio plano. Isso dobrou minha conta de celular, mas valeu a pena para ter um número novo. Bloqueei-os nas redes sociais e disse ao meu chefe que queria me mudar para Chicago mais cedo. Falei com o locador do apartamento que eu estava pensando em alugar, e ele ficou feliz em me deixar entrar mais cedo. Me mudei para Chicago no dia 15 de dezembro, e minha família não sabia. Alguns amigos sabiam, e deve ter vazado, porque ontem à noite recebi uma mensagem direta no Instagram de alguém que eu acho que seja minha mãe, com um perfil novo, perguntando por que eu teria me mudado sem contar a eles e dizendo que a família sentia falta e me amava, e que eu ainda precisava fazer tempo para o Natal. Eu respondi dizendo que ela só tinha um filho agora e que eu não era mais da família. Em seguida, bloqueei a conta dela e tranquei meu perfil e outras redes sociais. Também estou pensando em mudar meu sobrenome. Deixei essa vida para trás e estou animado para ver o que Chicago tem a oferecer. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Amanhã é meu aniversário de 18 anos e vou me mudar e não terei contato com minha família. Amanhã, finalmente me torno um adulto, pelo menos pela lei dos Estados Unidos, e vou me mudar para a casa de hóspedes do tio da minha namorada para o restante do meu último ano do ensino médio antes da faculdade. Minha esperança é nunca mais falar com minha família. Por quê? Você pergunta? O catalisador para essa mudança realmente começa na minha concepção. Meu pai biológico deixou minha mãe no momento em que ela descobriu que estava grávida. Ela me teve e foi imediatamente uma mãe solteira. Ela conheceu Ted e eles se mudaram quando eu tinha 2 anos. Ele também tinha um filho, Mark, que tinha 2 anos. É aqui que surge o segundo problema. Enquanto a mãe biológica de Mark morreu, a minha ainda estava viva. Então, minha mãe adotou Mark quase imediatamente após o casamento, mas Ted nunca me adotou. Eles decidiram forçar meu pai biológico a pagar pensão alimentícia. Eles também tiveram minha meia-irmã um ano depois. Então, todos na família têm o sobrenome de Ted, exceto eu. Eu tenho o sobrenome de solteira da minha mãe. Você vai notar que chamo o marido da minha mãe de Ted, em vez de pai. Isso nem sempre foi o caso. Eu o chamava de pai por quase toda a minha vida, porque ele foi a única figura paterna que eu conheci. Mas sempre houve pequenas questões que o tornavam diferente de um pai normal. Quando estávamos em eventos familiares, minha mãe se referia a Mark e a mim como seus filhos, mas Ted sempre corrigia e dizia que eu era seu filho adotivo, enquanto Mark era seu filho biológico. Mark e minha meia-irmã, Grace, tinham tempo especial para ficarem com Ted, mas eu nunca tive. Isso piorou significativamente à medida que a escola avançava. Não sei como dizer isso sem parecer um idiota, mas sou significativamente mais inteligente que Mark. Isso é um fato. Enquanto ele luta para tirar B nas matérias, eu tirava nas matérias de honra e AP. Honestamente, com muito pouco esforço. A escola era fácil para mim, e isso se refletia no meu boletim. Quando isso se tornou perceptível na escola secundária, começou a afetar Ted. Eu era um pouco jovem para perceber isso, mas olhando para trás, agora é tão óbvio. Quando os boletins escolares saíam, Ted enchia Mark e Grace de elogios, mas os meus sempre eram recebidos com piadas sobre como eu poderia dormir durante a aula e ainda assim tirar um A. Todo elogio de Ted sempre vinha disfarçado em uma piada. Em determinado momento, Ted quis limitar quanto dinheiro eles me davam por tirar A, em comparação com Mark, mas minha mãe pôs um fim nisso. No entanto, ela nunca impôs limites ao tempo que Ted e Mark passavam juntos, o que sempre resultava em uma compra maior do que a que eu recebia pelo dinheiro das notas. À medida que fomos envelhecendo, Ted passou muito tempo se conectando com Mark e Grace, e quase nenhum comigo. Minha mãe nunca fez isso comigo,
Ou, para ser justa, com nenhum dos filhos. Ela sempre gostou de passar tempo com todos nós juntos como família. Quando eu tinha 15 anos, e Mark e Ted iam para uma viagem de acampamento, eu estava plenamente ciente de que era tratado de forma diferente e queria uma explicação. Então, comecei a insistir para participar. Finalmente, no dia da viagem, acabei explodindo e disse a ele que era injusto eu não poder ir. Ted me chamou de lado e disse que, embora me amasse, era diferente. Ele precisava se conectar com seus filhos biológicos separadamente da família e que eu deveria tentar fazer minha mãe ter experiências de conexão só comigo. Não sei o que eu esperava, mas essa conversa me quebrou. Depois que eles saíram, eu conversei com minha mãe sobre isso, e de alguma forma, as coisas pioraram. Minha mãe sabia e reconhecia que ele agia dessa forma e disse que sempre garantiu que eu fosse tratado de maneira justa quando se tratava de dinheiro. Ela disse que ele estava quase no caminho de ser uma figura paterna e que eu precisava descobrir como lidar com isso e ser grato pelo que ele fez por mim. Eu estava arrasado. Quando Ted voltou, eu parei de me referir a ele como pai. Aos olhos da minha família, foi aí que o problema começou. Para mim, isso foi o culminar das ações deles, mas para a família, eu era ingrato. Minha mãe me implorou para ver o quadro maior, mas eu me recusei. Durante os próximos 4 meses, eu me referi a ele como Ted. Então, por volta do Natal, eu tinha 16 anos na época. Cheguei em casa do trabalho e a família inteira estava sentada na sala de estar esperando por mim. Foi muito estranho. Eles chamaram aquilo de uma intervenção e todos discutiram como chamar Ted pelo primeiro nome machucava a família. Ted começou, falando sobre como isso feria e como ele sempre tentou ser uma boa figura paterna para mim. Minha mãe falou sobre tudo o que ele fez por mim. Mark falou sobre como eu era ingrato e como estava bravo comigo. Grace chorou e disse que queria a família dela de volta e como eu estava destruindo a família. Isso machucou. Eu amava Grace e, embora ela fosse a garota do papai, ela sempre reconheceu que Ted me tratava de maneira diferente. Se eu perdesse Grace, eu perderia todos. Perguntei se poderia falar e eles disseram que sim. E discuti como ele me tratava de maneira diferente, como eu era o único com sobrenome diferente e como me sentia um estranho. Comecei a chorar e ninguém veio me consolar. Ted teve a audácia de dizer: "Veja, essa mudança está te matando por dentro. Você não precisa ser um estranho. Reúna-se à família." Até minha mãe e Grace concordaram com a cabeça. Eu não pude acreditar. Não aconteceu naquele dia, mas aos poucos comecei a chamá-lo de pai de novo, só para manter a paz, mas nunca pareceu certo e nunca os perdoei. Tive muitos sentimentos suicidas. Passei meses apenas sonhando em acabar com isso. Um dia, no trabalho, eu estava discutindo como Ted era uma merda e uma colega de trabalho, Jenny, sugeriu que eu começasse a economizar para me mudar. Ela disse que quando você completar 18 anos, você poderá conseguir um lugar sozinho. Foi uma ótima ideia e comecei a trabalhar e economizar me preparando para o que finalmente farei amanhã. Jenny e eu começamos a namorar, e o apartamento acabou se transformando na casa de hóspedes do tio dela. Ele estava procurando um novo inquilino, e eu consegui lhe pagar 10 meses de aluguel adiantado. Isso me sustenta até o final do ano escolar, até a faculdade. Tenho me mudado aos poucos sem que ninguém perceba. Amanhã, enquanto todos estiverem na igreja, vou pegar minha cama e os itens finais que estou levando. Também deixarei uma nota para minha mãe, dizendo a ela que espero poder perdoá-la com o tempo, mas, no momento, minha raiva em relação a ela está no seu ponto de ebulição. Eu sei que sair vai acabar com todo o apoio financeiro, mas, honestamente, se Jenny não tivesse sugerido a mudança, não tenho certeza se teria aguentado. Estava começando a elaborar um plano bem específico para acabar com tudo. Não sei se ela é a pessoa certa ou se vamos continuar juntos após o ensino médio. Ela vai ficar por perto para a faculdade, e eu preciso sair. Mas não poderia ter feito isso sem ela, e sempre vou amá-la por sua ajuda e incentivo. E é isso, pessoal. Mais uma história incrível direto do Reddit. Se curtiu, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias insanas. E agora, quero saber de você, o que faria nessa situação? Comenta aí embaixo, porque aqui as melhores histórias não vêm só do Reddit, mas também de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!
Continue navegando pelas histórias mais bizarras, emocionantes e inacreditáveis da internet.